E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, no dia 8 de março de 2022, um dia muito especial e um feliz dia, né, para todas as mulheres que estão assistindo aqui hoje. Mas a gente tem um convidado muito especial hoje, Dalton Moura, aqui ao nosso lado. A gente tá começando o programa exatamente às 3h20 da tarde. E Dalton, quem vai conversar aqui com você hoje sou eu, Yamando Capalbo, ao meu lado, Pedro Linhares e João Lucas do outro lado. E a gente vai ter uma conversinha sobre todo o cenário musical cearense, todas as suas profissões e ramificações na música, produção e enfim, ao lado de todos esses grandes artistas. E também um pouco dessa parceria com uma grande amiga sua que é a Casa de Vovó Dedé. Então, pra começar, conta um pouco pra gente como foi que começou, como foi o seu cenário e a introdução aí na música. Puxa, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela Rádio Vovó Dedé. Essa emissora já é uma conquista para o cenário musical cearense também. Assim como acho que tudo que a Casa de Vovó Dedé faz tem uma implicação muito positiva sobre a nossa música, não é? É um prazer estar aqui novamente na casa, esse centro de formação de músicos de excelência, essa escola de música de concerto, de música popular, de formação de cidadãos e cidadãs por meio da música, esse centro de produção audiovisual que vem fazendo aquilo que as secretarias de cultura, instituições como o Museu de Imagem do Som, a política cultural deveria fazer como um todo, que é facilitar essa difusão dessa produção musical do Ceará, não é? Quando a Casa de Vovó Dedé está todos os dias, às vezes em 2 turnos aqui, manhã tem uma gravação de um especial, à tarde tem outro, enfim, essa usina de produção de gravações musicais, de especiais audiovisuais, democratizando esse acesso aos músicos e às musicistas, né? A gente precisa muito destacar esse papel feminino, não só hoje no 8 de março, mas sempre, né? Grande parte dessa cena é formada por mulheres. Quando a Casa de Vovó Dedé faz isso, ela cumpre esses papéis, ela democratiza esse acesso e ela constrói pontes entre os músicos e o público. Os especiais audiovisuais que são gravados aqui com toda a qualidade, enfim, eles demandariam um investimento de recurso financeiro, de equipe, que fica muito além das possibilidades de grande parte dos nossos músicos hoje em dia, né? Somente quem tem acesso a esse tipo de produção, com tantas câmeras, com ilha de edição, com diretor de TV, com técnicos de sonorização, técnicos de audiovisual, de cenário, de figurino, com todos esses detalhes aqui que são trabalhados, são realmente empresas de grande porte, artistas que se assumem em universos musicais, digamos, que tem uma resposta mais imediata do mercado, né? Então, para muitos artistas ditos independentes ou alternativos, ou cantores, compositores, instrumentistas, arranjadores, artistas de um modo geral, bandas, grupos, formações de músicas de concerto, sempre poder contar com essa estrutura da Casa de Vovó Dedé é um imenso incentivo e é uma forma de eles poderem estar nesse ambiente audiovisual que é tão essencial para a música hoje em dia. Então, parabéns à casa, eu fico muito feliz por estar aqui na Rádio Vovó Dedé. Parabéns a vocês, Lucas, Pedro e Amandu, por esse trabalho. E Dalton, eu acho que a gente viu agora uma visão muito de produtor, mas eu quero entender como foi que a vida do Dalton Moura começou a funcionar em meio à música, como foi o processo, a descoberta, os instrumentos, como que isso veio? Eu acho que desde a infância. Acho que muita gente, né, tem contato com a música desde muito cedo. No meu caso, por uma coleção de discos que era feita pela minha mãe e que eu acho que foi a minha verdadeira alfabetização. Assim, na época, hoje pode parecer um pouco estranho. As pessoas têm um pouco menos de contato com o CD físico, né, ou com o LP de vinil, que já tem um nicho de retorno, né? Tem muita gente redescobrindo o vinil através de novos discos ou mesmo de pesquisa nos sebos, na internet, né? Mas o disco, o objeto disco, ele já foi assim, já teve uma importância muito grande, assim, maior do que quando a gente pensa hoje em música. Muita gente já pensa numa playlist ou pensa
nos arquivos MP3, ou costuma ouvir música no YouTube, ou no Spotify, ou no Deezer, nas plataformas, né? Assim, não se remete àquele objeto disco, Sim. nem ao exercício de ouvir um disco inteiro, por exemplo, de um artista ou de uma banda que você gosta muito, ou de alguém que você está conhecendo, ou você receber um disco, ouvir falar de fulano e escutar um álbum inteiro. Nas plataformas é possível, né? Mas não necessariamente, assim, como singles passaram a predominar, as faixas, ou então as playlists em que você tem diversas faixas de diversos artistas, né? Esse exercício, digamos, de tirar ali um tempinho, 40, 50 minutos, para ouvir um disco do começo ao fim, né? Ele foi ficando mais raro, né? Não que não aconteça, ainda acontece bastante. Mas antes, aquele ritual, aquele tempo que você separava no seu dia para tirar o disco da embalagem, colocar o lado A, colocar o lado B, ou mais tarde o CD, né? Aquilo ali lhe levava a ter um momento de concentração com a música, que hoje a gente ouve música, responde o WhatsApp, está trabalhando no computador, está resolvendo tarefa, está fazendo faxina, aí tem a playlist para ouvir na malhação, tem a playlist para ouvir no dia de chuva, no dia de bom humor, no dia de mau humor, enfim, é como se é um outro jogo, é uma outra forma de ver, né? São recortes assim, em cima da música e de como determinadas músicas querem falar, dialogar com um tipo de humor, um tipo de comportamento, um tipo de tarefa do seu dia, né? Os discos levam muito a mergulhar no álbum como um todo, né? A você escutar aquele trabalho como ele foi concebido, naquela ordem das faixas e tal. Então, diria que essa coleção de discos foi essencial. Acho que foi realmente a minha porta de entrada para esse universo infinito, né, que é a música. E aí mais tarde, já na juventude, na faculdade, assim, a minha absoluta, assim, o meu absoluto sentimento de que nós temos uma produção musical incrível aqui no Ceará, né? Eu ficava muito, muito de boca aberta com cada artista que eu ia conhecendo aqui, cearense, desde a turma dos anos 70, o Roger Rogério, a Tete, o Belchior, o Fagner, o Ednardo, o Wilson Cirino, o Fausto Nilo, até a turma que veio depois, no fim dos anos 70, Massa Feira, o Calé Alencar, né? Os irmãos Regis e Rogério, Tazo Costa, a Mona Gadelha, o Lúcio Ricardo, né? Vários deles gravaram já especiais aqui na casa de Vovó Dedé, ou participaram de projetos da casa. Até nos anos 80, o Rogério Franco, entre os anos 80 e 90, ali, quando começa essa geração dele, Rogério Franco, Serrão de Castro, Isaac Cândido, que está aqui na casa agora, também tratando de outro projeto, Davi Duarte, que também participa muito de projetos aqui, a Kátia Freitas, enfim, uma geração belíssima ali dos anos 90, de cantores, compositores, que a gente se impressionava muito e dizia, puxa, ao mesmo tempo um presente tão grande que a gente tem aqui e uma incompreensão, assim, eu acho que isso me move muito até hoje, essa incompreensão de por que essa produção artística tão grande, ela é tão distanciada ainda do nosso público, né? Se a gente for perguntar quem são os músicos, talvez, do Ceará, que muita gente escuta hoje em dia, talvez nenhum desses nomes esteja para alguma parte do público. E estejam esses nomes presentes muito fortemente em uma parcela do público, digamos, mais antenada, que é mais ligada na agenda cultural da cidade, na cena cultural da cidade, que teve um contato mais de vivência com a época em que essas pessoas lançaram seus primeiros discos, né? Então, assim, por que nós temos essa produção musical tão grande e por que ainda temos tantas dificuldades de construir pontes com o público, né? Ao mesmo tempo que somos uma cidade da música, em Fortaleza, temos música onde a gente se vira, temos aí inúmeros shows nos finais de semana, temos os sambas, que é uma grandeza, uma riqueza na nossa cidade, temos as apresentações em barzinhos, na noite, nos lugares de jazz, de música instrumental, nos teatros, nos centros culturais. Em Fortaleza a gente tem música no supermercado, isso é muito curioso, né? Você tá lá, tem um violonista no supermercado, tem música, enfim, onde você imaginar, os lava-jatos, os escritórios, as pequenas empresas, pequenas lojas de noite, elas viram barzinhos com espaços para música. Então, assim, a música está muito presente, né? Por que a gente tem um segmento dessa produção, os cantores, compositores, os instrumentistas, as pessoas que se dedicam a essa música dita autoral, ou independente, ou alternativa, ou cearense, que ainda não consegue ter essa visibilidade tão grande para o nosso público? Por que isso acontece e quais são as formas de mudar isso? Eu diria que essas são duas perguntas que vêm desde aquela época, que continuam nos desafiando muito. Bacana.
Você falou um pouco dessa coleção de discos, não foi? E também me veio na conversa a palavra playlist. E o que são playlists? São músicas diversas de diversos álbuns diferentes. E você escolhe a música favorita daquele álbum e coloca numa playlist, basicamente. É uma lista de músicas enfim. Mas eu fiquei curioso em relação a isso porque eu não fui da época dos discos. Eu peguei um pouco CD, mas como eu sou de 2006, eu já vi um pouco da internet, assim. Como era pra criar uma playlist, assim, entre aspas, com os discos? Porque os discos, eles eram tipo uma continuidade. A música acabava e vinha outra música. Como que você fazia pra escutar a sua música favorita do disco? Às vezes a música era a última música do disco. Como é que você fazia isso pra organizar essas músicas? Pra escutar a sua música favorita sem ter que passar pelas outras músicas? Pode ser até uma pergunta meio besta pra todos, mas eu realmente é legal demais, porque porque na verdade a gente tinha uma forma bem manual de fazer isso, bem artesanal, né? Que eram as famosas fitas cassete. Você comprava aquelas fitinhas, geralmente o sonho de consumo das pessoas era ter um 3 em 1. 3 em 1 era um som que tocasse vinil, rádio e fita cassete, né? E um 3 em 1 de deck duplo. Aí então você ia dominar o mundo. Porque aí você podia transcrever, passar músicas de uma fita para outra, né? Copiar de uma fita cassete para outra. Elas tinham um tamanho um pouquinho menor que um celular. Desses de hoje, smartphone, mais ou menos assim, uns 60% do tamanho de um celular. Eram muito úteis para ouvir no carro, que tinha os toca-fitas, né? Aquele famoso brega começa com: no toca-fitas do meu carro, uma canção me faz lembrar você, né? Assim, então tinha essa coisa do toca-fitas, era muito presente, e a gente ficava ligado no rádio também, quando tocava a música que queria. Então geralmente você perdia o começo da música, muita gente tinha fita em que o comecinho da música tinha passado, né? Era o tempo de você apertar o REC, que geralmente era dado junto com o play, eram botões bem pesados assim, para REC play. E aí você conseguia gravar aquela música do rádio ou do vinil na ordem que você queria, fazer sua playlist, digamos, nas suas fitas. E isso, tinha muita gente especialista em fazer isso, em vender as fitas. Por exemplo, tinha gente ambulante que vendia. Não faz muito tempo isso. Realmente, se você chegasse no interior, assim como teve o CD, né? O CD pirata, o CD... essas coletâneas, tudo mais. Hoje os pendrives, né? Você chega no interior, tem gente que vende pendrive. Olha, 5.000 músicas, ou toda a obra do Roberto Carlos, ou tudo da Jovem Guarda, assim. Tá lá, é vendido no pendrive, como é vendido, enfim, na periferia, em muitos lugares, no pendrive, assim. Então, você fazia isso, e as fitinhas eram barato, porque... era uma forma de quem não tinha o dinheiro de comprar o disco também, você gravar do rádio, né? Sempre naquela expectativa, estou esperando tocar aquela música. Você ligava para a rádio para pedir a música. As fitas depois, elas tinham um quadradinho de plástico aqui em cima, do lado A, do lado B, em que se você quebrasse aquele quadradinho, aquilo funcionava como uma trava contra uma nova gravação, para você não gravar por cima da fita. E aí, geralmente você gravava uma fita que você gostava muito e quebrava aquele quadradinho de cima, para que ninguém gravasse em cima. Só que pouco tempo depois você já dizia: eu mesmo quero gravar outra coisa em cima e tal. Você pegava um papelzinho assim, com uma folha de papel, rasgava, fazia uma bolinha de papel, colocava naquele quadradinho, e aí o som passava a aceitar, sobregravar, sobrescrever de novo aquela fita. As fitas também enrolavam nos decks, e isso era um pesadelo, né? Nos carros, então gente que sabia desenrolar o cabeçote, tirar aquilo, rebobinar a fita com caneta Bic. Era uma coisa assim artesanal que lembra um pouco como era a gravação em estúdio, né? Assim, hoje a gente tem tudo, uma gravação digital, um computador Mac, você tem um estúdio em casa, né? Mas antes você precisava daqueles gravadores de fita de rolo, fita DAT, fita Nagra de áudio. Você tinha aquilo ali. Agora saiu inclusive aquele documentário dos Beatles, muito bacana, né? Do Get Back. Você vê lá, a turma fazia muita emenda na fita, cortando mesmo. Eles faziam loops com pedacinhos de fita, jogando aquilo numa ordem aleatória e colando de novo, e ficavam ali conferindo, e tinha que trocar a fita de rolo. Então a fita cassete, ela possibilitava esse efeito aí das playlists, né? Fora as coletâneas, que também havia muito em disco, né? E até curioso, assim, no mercado, tinha coisas assim, tipo... saíam coletâneas dessas estrangeiras que as gravadoras usavam para ganhar dinheiro fácil, né? Porque ela só relançava o disco no Brasil, não tinha despesa de estúdio, não tinha muita despesa de promoção, investimento em promoção. Tinha músicos e outras gravadoras menores no próprio Brasil que eles pegavam as mesmas músicas,
colocavam músicos brasileiros para cantar as músicas em inglês, tocar as músicas do mesmo jeito, pegavam uma capa, faziam uma capa bem semelhante e vendiam o disco na loja por um preço um pouco menor. A pessoa, pô, tô comprando aquele disco, levava outro disco gravado por brasileiros cantando em inglês, ela nem sabia. Uma banda chamada Os Carbonos fez isso durante muito tempo, gravou inúmeras bases, assim, talvez detenha aí recorde de gravações de estúdio. Então, era um outro universo, assim, nesse sentido da relação com a música, né? Assim, o vinil, parte desse ritual de você ter o tempo de ouvir o disco vinha também do que você dedicava à capa e ao encarte, né? A capa e o encarte vinham com muitos textos, detalhes das gravações, ou textos de algum crítico musical sobre o disco, ou fotos do artista, detalhes ali fotos das sessões de gravação. Então, assim, era um barato também você abria os discos de vinil e enquanto você escutava, você tinha esse material físico ali para se dedicar. O CD trouxe isso ainda no encarte, né? A gente gosta sempre de valorizar os artistas visuais aqui da cidade. Então, essa foto do disco do Marcos Dias, compositor cearense, que está aqui na rádio, ela é uma obra do Eduardo Freire, fotógrafo, né? Com as mãos do artista e da sua família. E a gente tem as fotos no encarte dos participantes, como Edinho Vilas Boas, o Isaac Cândido, Pantico Rocha. Esse do maestro Luciano Franco em parceria comigo, que é o Sonho ou Canção, a gente tem obras da artista visual Raíssa Cristina, que é uma desenhista, pintora, poetisa daqui. Então a gente pegou obras dela, uma obra para ilustrar cada música, e o encarte traz isso. É um pouco de consequência desse amor que a gente tinha pelos discos, assim como um objeto físico também, né? Como dizia o Belchior, as coisas que aprendi nos discos, e que a gente gosta assim, de propor esse diálogo da música com as artes visuais. O nosso novo disco, que teve o seu DVD, teve o DVD gravado aqui na casa de Vovó Dedé, O Futuro e Memória 2. Ele traz uma obra do Cérvulo Esmeraldo, outro grande artista visual cearense, já falecido, que é a Femme Bateau, que era aquele barquinho que ficava ali na Ponte dos Ingleses, na praia de Iracema. Sim, sim. Então ela traz essa obra na capa, cedida pela viúva do Cérvulo, a Dodora Guimarães. É um disco que reúne 5 gerações da música do Ceará e está nas plataformas. São 18 faixas o disco, e o DVD está no YouTube, gravado aqui na casa de Vovó Dedé. Então, essa relação aí do disco também com outras linguagens, né, como as artes visuais, como elementos mesmo de identificação cultural, de diálogo entre linguagens e de tentar trazer as pessoas também para isso. Olha, é um álbum, né? Ele tem uma capa, tem uma identidade, ele propõe aqui um olhar estético, ele propõe um diálogo, ele traz essas características. Então a gente agradece muito a esses artistas porque eles estão compondo os discos junto conosco, né? Dalton, a gente ouviu um pouco sobre esse trabalho e uma percepção muito produtiva, assim, muito da produção da massa. Fala pra gente quando isso começou na tua vida. Eita, rapaz, eu acho que a famosa frase assim, você aprende a produzir shows porque você queria assistir shows que ninguém quer produzir. Sim. Assim. E isso me traz para outra pergunta, porque eu acho que faz um tempo que o trabalho tá rolando aí. Sim. E a gente tá falando muito do cenário cearense. Eu quero entender Sim. quais as principais diferenças daquela época, das produções daquela época para hoje, 2022, como é que vem sendo? Sim. Eu acho assim, não é... Talvez assim... Quando eu falo ninguém quer produzir, não é porque não, sabe, entende, não haja um interesse aqui. Você tem aí produções que talvez tenham um retorno de mercado maior, mais rápido, coisas que as pessoas enxergam para públicos mais amplos, né? Então, assim, tudo tem o seu lugar, né? Tem a sua dimensão, o seu porquê. Então, assim, quando a gente fala que sentia falta de... Por exemplo, nós sempre quisemos muito ter uma temporada de jazz, de shows de jazz em Fortaleza, que nós tínhamos já o Festival de Jazz de Guaramiranga, Festival de Jazz e Blues, que é no Carnaval, né? Ele começou lá no ano 2000, e mais ou menos por volta de 2009, 2010, no fim do ano, novembro, dezembro, passou a acontecer anualmente um festival de jazz em Jericoacoara, também com a etapa aqui, né, feita por um produtor veterano, que é o Antônio Capucho, e o Festival Jazz e Blues pela Maria Amélia, uma médica que faz o festival até hoje, na época com a Raquel Gadelha, que hoje está no Instituto Dragão do Mar. Sim. Então, assim, a gente olhava para isso e dizia, cara, massa, legal demais, só que durante o ano, meio que
tanto o público fica se perguntando onde ouvir jazz e música instrumental brasileira, quanto os músicos ficam sentindo falta de mais lugares para tocar, né? E nos primeiros anos do Festival Jazz e Blues, nós tínhamos uma efervescência muito grande e bares e casas de show e teatros, centros culturais começaram a investir muito forte, porque houve uma certa moda, houve uma evidência muito grande para o jazz, para a música instrumental em Fortaleza, em função do que o festival foi crescendo a cada ano e atraindo um público. Então, algumas casas investiram ali. Com algum tempo, esse movimento começou a diminuir, a perder uma certa força aqui na capital. Então, nós criamos esse projeto que chama Jazz em Cena, que é uma temporada permanente de jazz que promove todo mês, ao longo do ano, shows com artistas cearenses, sempre artistas daqui, né, homenageando grandes nomes do jazz e da música instrumental, em função disso, de mantermos essa temporada. Então, é sempre olhar para um exercício de demanda, né? O que a gente tem aqui que o público pode estar sentindo falta? Se a gente está sentindo falta de mais shows como esse, certamente temos outras pessoas sentindo falta disso. Como é que a gente pode prover? De um lado, o músico fica se perguntando onde é que ele pode tocar um tipo de música que ele quer se dedicar mais, sem precisar estar ali num repertório mais radiofônico, mais conhecido, nos bares, nos restaurantes, né? Onde é que ele pode tocar com mais liberdade um repertório que ele queira. Do outro lado, o público se perguntando onde é que ele pode ir para ouvir essa música. Então, o trabalho do produtor é construir essa ponte, né? É mostrar, olha, eu tenho duas demandas aqui, né? Eu tenho aqui uma possibilidade, eu tenho aqui como unir isso, como construir um projeto, uma proposta a partir daqui. Se você quer fazer um evento no seu quarteirão, no seu bairro, se você sente assim, não, aqui na comunidade falta isso, poxa, a gente tem tais artistas aqui, mas a gente não tem uma programação de shows aqui no bairro. Onde é que eu posso fazer isso? Eu tenho uma praça, eu tenho um colégio, eu tenho, né, os antigos CSUs, tem o Cuca aqui na Barra do Ceará, mas enfim, qualquer bairro de Fortaleza, né? O que eu posso fazer? Esse é o movimento básico assim do produtor, né? Onde é que eu posso conectar esses públicos? Como é que eu posso agregar essas pessoas? Como é que eu posso congregar, trazer, arregimentar essas pessoas para uma ideia, né? Se a gente pensasse aqui na casa de vovó Dedé, alguém dissesse, não, eu quero né, fazer num bairro da dita periferia de Fortaleza. Quando a gente fala em periferia é porque existiria um centro, né? Então a gente está assumindo que o centro seria a região mais rica da cidade, ou é o centro comercial da cidade, e aí nós estamos na periferia porque estamos em volta desse centro, mas aqui pode ser o centro. Para quem mora aqui, cresceu aqui, nasceu aqui, vive aqui, então aqui é o centro para muita gente, a periferia é lá, né? Mas, enfim, um projeto de uma escola de comunicações e artes, como aqui, de uma escola de música de concerto, de música popular, como aqui, né? Quando a gente olha assim, para os diferentes públicos que são atendidos, então essa é a grande sacada do trabalho do produtor. Como é que eu aproximo essas pessoas? Como é que eu dou sinergia, consistência a essas atividades? Então, a sua segunda pergunta, como é que era essa cena naquela época, né? Eu posso falar um pouquinho a partir dos anos 90, que foi quando eu comecei a de fato, assim, mergulhar nessa produção musical cearense e me deslumbrar, me impressionar mesmo. Assim. A gente tem aqui, tá aqui o Isaac Cândido, tá aqui. A gente não tem a dimensão do que é um artista como o Isaac. Isso posso falar com muita tranquilidade. Isaac é um dos maiores compositores do Brasil. Se ele tem essa visibilidade, esse reconhecimento, em que instância tem, ou quem sabe disso, ou quem conhece o trabalho dele a ponto de poder afirmar isso, talvez não seja né? A gente pode dizer assim, não, a gente ele não é um artista de massa, não é um artista que o povo como um todo conhece, não é um artista que uma certa crítica especializada que também é muito voltada para São Paulo e Rio, novamente a questão de centro e periferia, né? Nós aqui estamos fora do eixo, lá nos anos 80 o pessoal de Porto Alegre já dizia que estava longe demais das capitais, né? Nós aqui, embora hoje o Ceará seja centro para quem? Para o forró, pro rap, pro hip hop, pro trance, né? Nós temos aí artistas como Matuê, como Dom L, como Felipe Rima, que são referência hoje nacional, né? Então nós somos o centro nesse sentido, né? Mas assim, quando a gente vê um artista como esse, vê um trabalho tão denso, tão bonito, tão esmerado assim, a gente fica pensando, puxa, é realmente assim, a sensação que a gente tem é que é preciso fazer alguma coisa, que isso é uma emergência cultural.
sabe? Assim, nós não podemos nos omitir, nos furtar da tarefa de dizer assim, eu vou fazer com que mais pessoas, vou contribuir no que eu puder para que mais pessoas conheçam o trabalho do Isaac Cândido, das pessoas que estão nesse especial Futuro e Memória, o Davi Duarte, o Roger Rogério com 78 anos, a Tete, né? O Calé Alencar, o Edmar Gonçalves, o Gilmar Nunes, a Tereza Raquel, né? Então essa é uma grande responsabilidade, assim, eu acho que naquele momento nós já tínhamos uma cena que tinha muitas das dificuldades de hoje, não tínhamos ainda uma era internet, então o disco, né, ele era muito importante para isso, ele era um grande sonho e uma grande vitória das pessoas. Quando começou a lei estadual de incentivo, que muita gente conseguiu fazer o seu disco, isso foi um marco muito grande, né? Para o que era o primeiro disco do Davi Duarte, o primeiro disco do Isaac Cândido, né? E nós tínhamos os centros culturais, os teatros, os bares, enfim, um circuito semelhante a esse de hoje, sem talvez essa fluidez de comunicação que nós temos hoje com a internet, com o Instagram, com o TikTok, com você saber o que está rolando, quais são as agendas culturais na cidade, com os perfis na cena Fortal. Então, assim, se hoje a imprensa continua importante, naquela época era mais ainda importante, assim, o artista está nas rádios levando o seu disco, nos jornais anunciando o seu show. Era um trabalho um pouco mais, talvez, artesanal nesse sentido do gastar sola de sapato, sabe? Mas é um trabalho que a gente faz até hoje. Os shows do Jazz em Cena, os shows que a gente produz, a gente cola cartaz físico, a gente vai nos bares, vai nas escolas de música, vai nos lugares, assim, loja de instrumento, cafés, lugares de concentração de público, livrarias, a gente vai lá colocar um cartazinho físico, analógico, ciência de baixa tecnologia. A gente quer que o cara veja o cartaz, veja no Instagram, veja no Face, ouça no rádio, leia no jornal, veja na agenda cultural da TV, aí ele vai dizer, pô, caramba, esse show tá presente em todo lugar, eu vou para esse show. Nem que seja, o cara me aperreou tanto que eu vou lá. Eu fiquei curioso e vou ver esse negócio. Então, assim, essa divulgação era um pouco diferente, né? O disco contava mais, o objeto físico, o disco. Mas, tirando isso, eu acho que, assim, os perfis, as novas tecnologias, houve de início, assim, uma coisa meio, sabe, uma euforia muito grande com isso, como se isso fosse resolver esse problema da difusão e do acesso. Sim. Infelizmente não vai, né? Porque existem outras questões de agenda, de concentração, de informação, né? Você não pode gostar daquilo que você não conhece. Você não pode reconhecer aquilo que você não conhece, né? Você precisa conhecer primeiro para poder reconhecer. Então, quem ainda não se liga no trabalho do Matuê, do Dom Hélio, do Felipe Rima, não tem ideia do que eles movimentam as redes por aí, do que eles movimentam o Brasil, uma engrenagem enorme, né? Aqui, por exemplo, né, artistas aqui acostumados a ver como Bonecas da Barra, o Jonathan Doll, a gente via esses caras aqui, a gente dizia, pô, os caras são, sabe, dentro da proposta que eles têm, eles são bons pra caramba, esses caras vão, sabe, mas aí precisa o Jonathan ir para São Paulo, precisa a turma da Legião Urbana dizer que o Jonathan Doll, pô, é bacana e fazer show junto e convidar, entende? Para algumas pessoas são necessárias essas instâncias de legitimação, de consagração, assim. Então, acho que hoje tem muito mais gente fazendo música, essa é a questão. E isso é muito bom do ponto de vista de uma democratização. Agora, aumenta o desafio de quem quer viver só de música, né? De quem quer ser realmente, se dedicar só à música, de se destacar nesse meio, em que você tem muita informação, né? Então, o desafio de divulgação e de acesso, eu diria que ele é ainda maior hoje em dia, porque a gente tem uma produção muito maior, tem muito mais nomes, né? E a gente tem sempre a sensação de que, cara, não dá para conhecer tudo, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente é apresentado a novos nomes, e é ótimo que assim seja. Você tem a chance de conhecer e de gostar ou não, né? É muito bom. Ruim seria se a gente ainda dependesse de estúdio caro, estúdio no Rio, em São Paulo, para gravar. A gente ouviu um pouco do cenário aí de artistas de Porto Alegre, e uma fala que vem muito à minha cabeça é da Elis Regina, quando ela falava ali pela década mesmo de 70, 80, sobre essa falta de democratização dos discos, falta de acesso aos discos, falta de acesso às gravadoras, do artista mesmo ter esse acesso. E hoje a gente tá vendo um período que artista não precisa de gravadora, artista pode ser totalmente independente, pode lançar suas músicas no Spotify, pode lançar a música no YouTube. Então o acesso, ele tá de certa forma mais fácil. Isso vem ajudando a difusão da arte, da música, dessas produções,
Ou antigamente era mais fácil por ter uma concentração maior? Como é que vem sendo? Não, eu acho que antes a gente pode ter essa sensação. Primeiro, o ser humano é um bicho nostálgico, né? Ele tem a sensação que o passado era de algum modo, porque ele vai lembrar de coisas boas do passado, né? Quando a gente vê aqueles vídeos de extrema direita, de bolsonarismo, de ódio circulando, muitas vezes eles vêm disfarçados de pequenos vídeos ou memes ou com coisas sentimentais dos anos 70 e 80, para você lembrar de tal carro, tal marca de chiclete, e aí ele põe lá uma mensagem ultraconservadora e reaça e de ódio no meio daquilo, assim, para ir colocando o que ele quer, né? Então a gente tem essa tendência um pouco a um saudosismo, mas assim, eu comparo um pouco com os jogadores de futebol, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo, poxa, é um absurdo quanto um jogador de futebol ganha. Mas ele acha que todo jogador de futebol ganha isso. Sim. Não é. Infelizmente não é, né? Os jogadores aqui do meu ferroviário, que fica aqui a Vila Olímpica, o Zico Cabral, aqui na Barra, não ganham. Não ganham tão bem, mereciam, mas não ganham. Os jogadores do Iguatu já também não ganham. Então, assim, trabalham 2 meses por ano, enquanto tem campeonato cearense, depois vão para as ligas, né, semiprofissionais ou para ligas profissionais de outros estados, às vezes ganhando salário mínimo. 90% dos jogadores brasileiros devem ganhar até 3 mil reais, 5 mil reais, não mais do que isso. Mas a gente tem a imagem daquele cara que ganha milhões e milhões e que possivelmente assim, merece realmente tudo que ele ganha, porque ele gira uma engrenagem muito grande em torno dele, né? Então, assim, do ponto de vista de mercado, que a nossa sociedade é estruturada em um mercado que transforma, né, as coisas, as pessoas, as ações em números e tal. Desse ponto de vista de um mercado, ele faz por onde ganhar aquilo ali, porque ele gera muito mais para as empresas, para os clubes. Então, de um certo ponto de vista, ele ganha até pouco, né? Quem às vezes ganha menos na jogada. Mas, assim, é fácil lembrar também daquelas pessoas como se todo mundo tivesse conseguido gravar disco e aparecer no Fantástico, e ter o seu clipe no Fantástico, que era uma referência, talvez a turma mais nova não se ligue. Mas o programa Fantástico da Globo, domingo à noite, ele lançava assim um clipe de um artista, sabe? Todo o programa. Então era assim era uma guerra para estar naquele clipe. Era assim uma coisa... ter música em trilha de novela. Você falou lá das playlists. Tinha muitos discos de trilha de novela, né? Então o cara comprava o disco de trilha da novela tal. Pois é. Mas aquilo vendia disco pra caramba mesmo, disco físico. Aquilo representava uma grana. Compositor que tinha uma música, um cara como Fausto Nilo, grande compositor aqui cearense, que todo ano ele emplacava 3, 4, 5 músicas, parcerias em discos de cantores, de cantoras ou de trilha de novela, né? Aquilo ali era muito importante, porque aquilo era visibilidade, aquilo era rádio execução, aquilo tocava muito no rádio, na TV, né? Era muito importante isso. E às vezes a gente tem a sensação que todo mundo alcançou aquilo, não era um número muito pequeno. Sim. Não é à toa que essa geração, tá aí o Roger, a Tete, estão nesse especial, eles saíram aqui de Fortaleza, como vários da geração deles, dos quais as pessoas talvez se recordem mais do Fagner, do Ednardo e do Belchior, com toda a justiça também, porque esses três encararam essa batalha da indústria durante muito mais tempo, ficaram lá, realmente assim, batalharam muito, fincaram pé nessa indústria, lançaram muitos discos, compraram muitas brigas nesse sentido, sabe? O Fagner foi diretor artístico de gravadora, abriu espaço para outros artistas cearenses também lançarem seus discos, as pessoas também... Né, a gente tem toda uma crítica às posições políticas desastrosas que ele assumiu mais recentemente, mas isso não pode jamais apagar o fato de que ele, quando diretor artístico de gravadora, abriu espaço para muitos artistas cearenses gravarem, como a Tete, por exemplo, como o Ricardo Bezerra. Então, assim, era uma minoria que conseguia chegar ao disco de fato. Você tinha que estar... Tinha uma gravadora em Recife, que era Rosenblit, que lançou alguns discos, né, importantes, não só do frevo, mas daquela geração também do Geraldinho, do Alceu. Era uma gravadora que ajudava um pouco a diminuir a disparidade desse jogo. E aqui no Ceará, pioneiros, assim como o Pingo de Fortaleza. Pingo foi para o Rio gravar o primeiro disco dele, ele fala... Fez uma campanha aqui, era professor, fez uma campanha, saiu vendendo cotas e assim, né, numa luta danada, literalmente assim... batalhando ali para gravar o primeiro disco, como Eugênio Leandro, que gravou Além das Frentes, como Quinteto Agreste, né, como Bernardo Neto, aqui da Barra do Ceará. A gente precisa falar muito, muito, muito sempre no Bernardo, nessa geração dele, do Johnson Soares, né, do Fernando Neri.
Assim, então havia esses primeiros discos aqui que tinham que ser gravados lá. E depois passaram a ser gravados aqui em estúdios como o do Marcílio, né? Marcílio Mendonça, um dos pioneiros aqui, a gravar em Fortaleza, fazer essas etapas todas aqui para prensar fora. Então, você tinha essa armadilha tecnológica, mas pouca gente chegava, né? Não só a questão dos custos de gravação, por exemplo, mas um disco independente, que era um termo que se usava muito na época, como esse do Pingo, por exemplo, né? Ele não era abraçado por uma gravadora nesse sentido de dizer, olha, nós vamos colocar aqui tanto em dinheiro de um grande plano de divulgação e você vai passar a ser conhecido assim, tipo, da noite para o dia, no Brasil todo, entende? Então, assim, as gravadoras, elas sempre tiveram suas prioridades. O que as pessoas talvez tenham um componente muito saudosista e às vezes se compare assim, a música popular dos anos 60 era Caetano, Gil, né, do Lobo, Chico Buarque, e aí a gente imagina assim, puxa, isso era música popular, era música que tocava no AM, no rádio, né, e aí, puxa, mas você já tinha na época a questão do mercado ali presente, quando eles, por exemplo, tinham um olhar muito crítico para a Jovem Guarda, para o Roberto, para o Erasmo, para Vanderlei, eles achavam que aquilo era uma música de consumo fácil, consumo massivo, que as gravadoras apostavam muito, né? Então, assim, para cada um desses que conseguiu chegar ali, inúmeros ficaram pelo caminho, não dava, não havia como essa engrenagem desse mercado contemplar todos. Então, quando a gente olha para isso, às vezes a gente imagina, não, então era mais fácil. Não acho não, acho que eles ralaram muito mesmo. Por exemplo, o Roger mesmo fala, o Roger Rogério, que voltou para Fortaleza quando ele lançou 2 discos e depois teve que voltar porque era professor da UFC. A UFC deu um ultimato, ou você vem ou perde aqui o seu emprego de professor, sua estabilidade. Ele optou por ter estabilidade, ter uma vida, cuidar da família aqui e tal. Então, um cara que gravou 2 discos nessa época da indústria. Se ele tivesse continuado lá, quem sabe, né? Poderia ter gravado 30, como o Fagner, o Belchior, o Ednardo fizeram. Ou não, as coisas poderiam não ter ido tão bem, enfim. Era uma coisa que responde muito a isso. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso, né? Nesse sentido, da produção, a gravar, por exemplo, aqui você sai da casa de Vovó Dedé com seu disco, seu DVD gravado. Agora, chegar até o público são outros 500, né? Assim, se tornar conhecido, se tornar relevante, formar o seu público. Você não precisa que o seu público seja... sabe, milhões de pessoas, seja nacional, seja... Não. Se a gente olhar para grandes artistas da MPB, eles sempre trabalharam ali com alguns nichos, né? Assim, o Ginga, a Mônica Salmazo, são artistas hoje super respeitados, que não são artistas de massa, nunca foram, né? Praticamente nunca foram, assim, grandes programas de TV, a Mônica um pouco mais, talvez, mas, assim, o Ginga certamente não passou a vida sendo dentista para poder viver, né? E é o maior compositor brasileiro, talvez depois do Chico, o maior compositor brasileiro vivo, assim, em termos de densidade, de obra, de elaboração, de mergulho mesmo ali na harmonia, numa criatividade, na originalidade. Mas você vai cobrar assim da dona de casa que conheça o Ginga ou do motorista de ônibus, talvez ele não vá conhecer. Mas se ele tiver a chance, se ele tiver o acesso, ele tem uma chance de gostar. E eu diria que uma chance muito grande, porque eles trazem belezas muito, muito grandes, muito fortes, né? Do mesmo jeito aqui, quantas vezes a gente depara como produtor de shows e discos com pessoas que dizem, eu não conhecia tal cantor, eu não conhecia tal compositor, poxa, ele é tão bom, e ele é daqui, e eu não conhecia. As pessoas sabem, e ele é daqui, é como se, assim, as pessoas se impressionam, porque de fato é tão perto e tão longe, né? A gente tem esses grandes artistas aqui, tem um privilégio de ter esses grandes caras aqui, mas ao mesmo tempo, assim, faltam essas instâncias de legitimação, de consagração, assim, é um trabalho que eu acho que é muito semelhante ainda hoje como o que era. O que vai diferenciar é que você faz uma campanha de crowdfunding, por exemplo, para lançar um disco. Isso nada mais é do que a gente fazia com um caderninho, a gente ia com os amigos, fazia uma listinha, cada um botava R$10, R$20 para lhe ajudar a lançar um livro, um disco. Né? Eram coisas que já existiam naquela época, para você concentrar pequenas atividades
assim, em termos de público, de amigos ali e de pessoas que gostam do seu trabalho e que querem vê-lo acontecer, né? Então, isso é bem antigo, na verdade, mas hoje, tipo, você tem um site lá bonitinho, a pessoa entra com cartão de crédito, vai lá e ele se sente, pô, eu sou patrocinador desse disco, eu sou patrocinador desse cara, eu quero ver o trabalho dele acontecer. Isso é muito bom. E hoje, eu acho que passar dessa euforia e enxergadas melhor as consequências, assim, eu acho que a gente vive uma ressaca um pouco dessa tecnologia, dessas plataformas, quando mesmo esses caras que têm muita execução, tipo, comparo com um amigo que é compositor, que é um compositor brilhante, tá aí, olha, eu acho que tem o Chico Buarque, tem o Ginga, e tem ele, assim, tipo, é difícil pensar em 3 compositores mais brilhantes, assim, digamos, nesse universo musical, que é o Chico Pinheiro. Não sei se vocês já conheceram. Ele é um brasileiro que mora em Nova York, justamente porque, né, buscando mais espaço para sua música. Ele é um cara assim que joga nas 11, assim. Se ele fosse, em vez do Neymar, ele seria assim um Messi que bate o escanteio, faz o gol, organiza o jogo, ajuda na defesa, enxerga quem está livre. É um cara que é violonista, guitarrista, compositor, arranjador, letrista, cantor, e é brilhante em tudo. Brilhante mesmo, é um abençoado, assim. Sabe aquele cara que diz, esse é craque, esse aqui será craque no Iguatu, no Ferroviário ou no Barcelona. Ele é esse cara, ele é esse craque, chama Chico Pinheiro. Ele é muito desconhecido ainda no Brasil, né? E aí ele estava comparando, tipo, os streams que ele teve no Spotify, ele dizendo assim, olha, eu tive 1 milhão de streams de em tal período, 1 ano mais ou menos, uma coisa assim. Não vou lembrar os valores exatos, mas tipo, eu recebi $25 por esse 1 milhão de streams, uma coisa assim. E assim, eu dei, tipo, não sei também a quantidade de aulas, mas poucas aulas e em pouco tempo, em 2 meses, uma coisa assim. E eu recebi muito mais dinheiro do que isso por essas aulas que eu dou para uma plataforma que organiza aulas online com alunos de todo mundo que querem ter aula com você. E aí o professor dá aula da sua casa, ele olha, em 2 meses dando aula eu recebi tipo 25 mil, sabe? Uma coisa assim. Então é muito mais... essas plataformas, elas transformam o artista num... Digamos, você tem aí também o seu... uma ilusão de que você está presente. O meu disco está nas plataformas. Beleza, quem curte Spotify, Deezer vai encontrar, né? Você vai pôr lá, tá aqui o meu disco e tal, beleza. Mas assim, você não está nas plataformas da mesma forma que a Beyoncé está, que a Rihanna está, que o Jay-Z, que o Kanye West. Você não está nas plataformas com o mesmo suporte deles, com a mesma política, que a Anitta, que é uma mestra desse music business. Você pode gostar ou não do trabalho da Anitta, mas o fato é que a Anitta se tornou, né, a mestra mesmo, assim, desse chamado negócio da música. Enfim, de como lidar com o audiovisual, né? Então, assim, nós não estamos lá do mesmo modo. E, por exemplo, o que o Chico fez? Colocou o disco novo dele no site dele, em que você poderia comprar o disco diretamente. Entende? Como uma solução de comércio, assim, ó. Você gosta do meu trabalho, quer ter o meu disco, você compra aqui. Pronto, tá aqui. Sabe? Paga lá. É tanto, é $10, é $20, enfim. Né? Assim, é uma relação mais justa do que você estar numa plataforma que vai te pagar migalhas de migalhas. Chegam os extratos pra gente, né? Quem é compositor sabe disso. Às vezes com 0.0001, assim, sabe? De acordo com o seu número de streams, né? A gente consegue ganhar algum dinheiro como compositor independente quando tem música em TV, quando tem música em rádio, a gente recebe. E em show, as pessoas colocam no repertório do show, mandam certinho pro ECAD. As pessoas falam muito mal do ECAD sem saber. Aí você recebe aquele dinheirinho no seu extrato. Mas quando você vê o das plataformas, dá uma tristeza, assim. A pessoa chega, um cara daqui da OneRPM, uma agregadora aqui de música, uma dessas ferramentas de subir as músicas para as plataformas. E aí, gente, no auditório no Dragão do Mar, aqui, lotado. E aí, quem já conseguiu comprar uma pizza com o dinheiro que ganhou das plataformas, sabe? Então, são absurdos desse tanto. Então, elas se valem do trabalho do artista para vender a sua assinatura. Cara, beleza, tu fez isso aí, é um modelo de negócio, ok. Muito mais inteligente, bacana, legal, elegante, sincero é o trabalho aqui da Casa de Vovó Dedé quando propõe o Dedeflix. Sim. Você assina por R$ 9,90 se você quiser ter acesso a esse conteúdo, ou se você quiser simplesmente demarcar o seu apoio à produção da Casa de Vovó Dedé. Você está assinando ali. Se nós tivéssemos um Dedeflix da música do Ceará, entendem?
Assim, a gente brincou entre os compositores discutindo isso, ó, vamos criar o espatifado. Do Spotify, vamos fazer o espatifado. O cabra assina lá o negócio por mês, ele tem direito, ele recebe lá, ele tem acesso, né? Assim, essa é uma sabe, são micro iniciativas de guerrilha mesmo, de resistência, assim. Não dá para concorrer com essa turma, mas você tem assim uma produção. Hoje o Ceará é referência em audiovisual, com os curtas, como já foi nos anos 90. Hoje é referência com os longas. Sim. É Karen Anus, é Armando Praça, é o Roger no Bacurau, no Greta, no Pacarrete, né? Assim, é o Alan Deberton, é a turma toda do audiovisual. Poxa, é referência muitas vezes, assim, nessa música, no rap, no hip hop, no trance, né? A gente tem artistas, digamos, de um formato mais canção, um formato mais, entre aspas, MPB, né? Cantores, compositores, que poderiam igualmente ser referência. O que nos falta é um plano de difusão e de desenvolvimento dessa música, que a gente consiga essa visibilidade primeiro aqui, inclusive. Isso me traz muito uma alusão à época e a alguns termos que a gente viu aqui, que foi essa música de massa. Eu acho que a música de massa daquela época, uma opinião bem pessoal, ela era muito diferente da música de massa hoje. E eu quero entender a visão de um produtor sobre isso, a música de massa da época ali do Erasmo, enfim, de vários artistas da época, para que está sendo produzido hoje em 2022. Eu acho que tem. Você passa sempre por algumas tendências, né? Por algumas. Eu acho que talvez quando as pessoas têm esse olhar para antes, talvez você imaginasse assim: o que tinha de diferente? A gravadora pegava um cara como Chico Buarque, aparecia lá, gravava um single, um compacto com uma música. Então, gravou aí, Chico Buarque, o que você tem aí? Não, o menino insistiu aqui, vamos gravar. Pô, Pedro Pedreiro. Essa música aí de comunista aí, me dei. Gravou o Pedro Pedreiro. Coisa mais linda do mundo. Vamos gravar mais uma. Vamos gravar. Aí ele gravou, né? O Leu lá. E o cara, aquelas primeiras músicas, o primeiro disco do Chico. Digamos que a gravadora olhasse assim e dissesse: eu vou investir no primeiro disco desse Chico Buarque aí, que é um cara novo e que tá aí essa turma intelectual dizendo que ele é maravilhoso, mas isso talvez não venda disco pro povão e tal. Eu vou investir no primeiro disco, no segundo e no terceiro. E vou começar a ter retorno financeiro a partir do quarto. Depois isso acabou completamente. Os caras já queriam um retorno financeiro imediatíssimo, assim. O primeiro disco, o primeiro single, o primeiro EP, né, compacto, tinha que estourar e tinha que estar na rádio, assim. O Roger conta uma história interessantíssima sobre isso, que um produtor da gravadora, à época, o Roger Rogério, ele fala que eles tinham lançado esses 2 discos, né? E aí o produtor chegou, cara, é o seguinte, ó, tem essa sua música aí de intelectual que vocês gostam, música de universitário, mas eu tenho aqui uma proposta que você vai ficar rico, vai ficar milionário, assim, ó. Vamos fazer uma dupla, nós precisamos de um casal. É você e a Tete, eles eram um casal. A gente quer um casal que seja realmente casado, para ser um cantor, a cantora. Então, assim, tem vocês são um casal, vocês vão fazer um disco, vocês vão gravar música italiana, música americana. Nós vamos lançar primeiro no Japão, como novo som do Brasil, um casal, uma dupla. Depois na Europa, depois nos Estados Unidos. Quando chegar para lançar no Brasil, vocês já são um sucesso mundial. E vocês vão ficar milionários, e isso e aquilo. Ele... Me respeite, seu cabra. Mandou o cabra passear com a tal proposta dele e tal. Quem aceitou e se tornou essa dupla, que é conhecida até hoje? A Jane e o Erondi. Eles se tornaram uma dupla de música, digamos, popular, romântica, que tem sucessos até hoje, que as pessoas lembram muito, né? Não sei se o cara conseguiu tudo que prometeu, mas uma boa parte conseguiu. Pelo menos no Brasil, eles fizeram muito sucesso, né? Então, assim, é uma música de massa. Aí, por exemplo, em outras épocas já foi, eles achavam que samba era uma... Por exemplo, eles tratavam, tipo, os músicos, os compositores e outros de sambistas. Uma coisa de um preconceito enorme, assim, porque, tipo, tinha o universo do samba, né? Não, fulano é sambista, tipo, ele não era compositor, ele era sambista, sabe? Era uma coisa de um preconceito gigantesco, mas isso existia na indústria fonográfica brasileira dos anos 60, 70, de um modo muito claro. E eles achavam grupos e compositores de samba que estouravam de vender disco. Então aquilo ali era uma música de massa naquela época. Aí depois essa música romântica, por exemplo, que pega aquele livro lá do Paulo César Araújo, Eu Não Sou Cachorro Não, né? Em que ele fala dos músicos bregas, músicos populares românticos.
aquilo já foi a música de massa também. Eles vendiam muito, muito mesmo, com as capas toscas, com os nomes estrambóticos, com as roupas brilhantes, não sei o que, cantando esses temas mesmo, da dor de cotovelo, do desencontro amoroso, da saudade, do não sei o que, do relacionamento que não deu certo. Então, assim, quando a gente vê a sofrência, né, décadas depois aí, com a Marília, com as cantoras aí que vão fazer sucesso, alguns chamavam de feminejo, porque era uma afirmação da mulher no universo, né, feminino e tal, no universo sertanejo, e puxando ali aquelas prerrogativas que um dia foram só dos homens, de ter aquela... enfim, é uma música de massa, entende? Mas esse tema não era tão diferente daquele dos cantores e cantoras bregas daquele tempo, né? Era mais ou menos isso. Hoje, quando a gente olha assim, né, o funk é muito, muito absurdamente forte. Quando a gente olha os primórdios do funk lá em iniciozinho dos anos 90, DJ Marlboro, assim, o funk soube inventar a sua indústria, a sua forma, né? No Rio, as grandes produtoras lá, até tem aí tem agora uma disputa, né, entre as produtoras e tal, tem sócios desfazendo parceria. Se a gente lembrar aqui, no Ceará, o Emanuel Gurgel, nos anos 90, quando o forró era uma coisa muito assim, tida como uma música de consumo de massa aqui, e que não era uma música que dialogava com a classe média nem com a classe alta. E hoje ela é. Hoje ela é uma música que dialoga com a classe altíssima. Quando eles botam uma multidão no Castelão, ou aqui no Marina Park, na Leste Oeste, naqueles eventos, né, não sei o que, White e Parará, tem sempre o nome em inglês, né, que também revela um pouco desse mercado, né. Então, assim, eles são uma música de massa, só que eles criaram sua estrutura. Manuel Gurgel, o Som Zoom, ele criou várias rádios, várias emissoras de rádio em que eles podiam promover os próprios artistas. Aí ele também, as casas de forró, as bandas. Então ele tinha todas as partes dessa corrente, né? Os lugares de show, as rádios para promover, né? As bandas em que ele só usava o nome, no máximo tinha um cantor, uma cantora, o resto da banda eram operários da música que ganhavam salário mínimo e faziam 3, 4 shows por noite. E tanto o cara podia ser de uma banda tal hoje como de outra amanhã. Não tinha muito esse conceito de são tais e tais músicos uma banda. Não, era no máximo um cantor, uma cantora. Eles eram ali à frente da história e os músicos se revezavam entre vários. Então, assim, ele criou, ele jogou com essa indústria cultural, né? Ele criou isso na... O que nos falta? O que falta para tantos artistas que nós comentamos aqui? A nosso modo, criarmos a nossa indústria. A nosso modo, sabermos como buscar mais pontes com o público, como é que para quem que o nosso produto música interessa. A gente precisa de um choque aí de Sebrae, sabe? De chegar e dizer, olha, como é que você embala melhor o teu produto, como é que você vende melhor o teu produto, como é que você encontra seu público, quem é o seu concorrente, tá entendendo? Você não está concorrendo com a Anitta, você não está concorrendo com... Cara, você precisa de um nicho de ouvintes ali, um público que te possibilite uma carreira e viver de música de fato, né? Você não precisa tocar para 50 mil pessoas no Castelão. Você pode tocar para 50 pessoas e viver muito bem de música, e, sabe? Ter o seu público ali fiel. Pega um cara como o Paulinho Pedra Azul, lá de Minas, que colocava os discos numa Kombi e saía Minas, o estado todo, fazendo show em cada cidade e vendendo disco. E aí fazia isso em várias capitais. E até hoje é super conhecido, assim, no sentido de ser um cara que foi um dos pioneiros de disco independente, de sair dessa estrutura de gravadora, e que ele chega, faz o show dele em cidades como Fortaleza, tem um público que conhece, que é fiel, que vai com muita alegria ver o show dele. Então ele não tem essa pretensão de estar no Faustão, né, no Luciano Huck todo final de semana e tal. O forró, esse forró de indústria aqui, ele era rejeitado por essa grande mídia, pela Globo. Até que ele se impôs de um nível que a Globo teve que aceitá-lo. Eu acho que quando o Dorival Dantas estourou aquela música Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, ali entrou em novela, aquilo foi um marco, né? Eles tiveram que aceitar aquilo ali, né? A Turma do Pará, depois a história lá do Ex My Love, né? Tudo isso assim foi sendo... Porque eles tinham feito essa indústria muito grande no Pará, eles eram muito grandes lá, eles eram muito poderosos lá. Do mesmo jeito que o forró, que então hoje a gente tem... Aí não é uma questão de referência estética, né? Esse debate estético é uma outra coisa. Sim. Que é muito importante se fazer. A gente tem que ter, sim,
debate estético sempre, né? Sem preconceito, mas com um debate, né? Sem preconceito, sem achar que tal música é música do povão, porque o povão sabe algo menos, ou porque o povão é ingênuo, ou é massivo, é massa de mão. De jeito nenhum. O povo é muito inteligente, sabe o que quer, sabe escolher, sabe assim se posicionar, né? Agora as pessoas precisam ter acesso para poder inclusive escolher, poder ter outras opções, né? Essa turma chegou e levou mesmo de roldão, assim, levou a coisa, construiu isso, né? Eles se impuseram, eles ocuparam esse espaço. Né? Então eles mostram que tem essa possibilidade. Se a gente não enxerga uma possibilidade tão grandiosa, então quem é que é? O que eu posso fazer para estar mais presente aqui na Barra do Ceará, por exemplo? Para que o público do Vila Velha, do Carlito, né? Assim, do Quintino Cunha, conheça o meu trabalho, por exemplo. O que eu estou fazendo por isso? Quantos shows eu já fiz nessa região da cidade? Quantas rádios comunitárias aqui eu já visitei? Né? Quantos eventos daqui dessa região eu vim, participei para divulgar um outro show, um outro trabalho, entende? Então não dá assim para você ficar apenas... você tem que ter uma postura muito ativa, como artista, como produtor também, né? Saber que você tem um desafio enorme que é chegar até o público e que isso depende de muito trabalho, né? Depende de muito trabalho. Você falou agora há pouco dessa questão do acesso e sobre essa questão de estar nas mídias. E eu acredito que com a evolução da tecnologia no mundo da música, no mercado musical, tenha ocorrido várias perdas materiais de música. Eu acredito que várias músicas que saíram em discos de vinis não foram adaptadas para o Spotify. Então eu quero saber sobre você, como foi lidar com essa questão dessas perdas materiais? Se você perdeu alguma música assim que você hoje em dia não consegue achar, porque eu estava conversando aqui com o Lester hoje em dia e ele me pediu para pesquisar na internet vários filmes que ele gostava de assistir na infância dele e acaba que a gente meio que não achou certos filmes na internet, não tem. Eu quero saber como foi para você lidar, se você lida com isso, a perda material de algumas músicas que não foram adaptadas. Eu acho que a gente tem uma perda de alguns discos que, por exemplo, a gente citou aqui a Kátia Freitas, né? Essa grande cantora, compositora daqui, que nos anos 90 assim, estourou aqui de uma forma muito bonita em Fortaleza, com um certo público da classe média, de Fortaleza e tal. Colocou 6 mil pessoas num show lá na Barraca Biruta, uma coisa assim inédita para esse segmento. Ela, por exemplo, não tem os 2 discos dela que ela lançou, nenhum está nas plataformas. E não estão porque ela não quer. Porque ela não considera justa essa forma das plataformas terem o seu disco, esse modo, né? E lhe remunerarem com migalhas, com centavos. Então, assim, você teve todo o trabalho de conceber aquela obra, você pagou músicos, você pagou estúdio, pagou mixagem, masterização, lançou, você teve a sua carreira ali. Então, assim, nesse ano ela está fazendo 20 anos desde o lançamento do segundo disco dela. O que é por si só um crime, né? Isso já revela, assim, o quanto a nossa política cultural, assim, a nossa realidade, ela é desafiadora, ela deixa a desejar, né? Um artista do tamanho da Kátia ficar 20 anos sem lançar é um absurdo. Mas o que ela vai fazer? Vai colocar os 2 discos no site em que as pessoas vão poder comprar diretamente e vão poder baixar, né? Tem discos assim que não estão, né? Por exemplo, o próprio o Chão Sagrado, eles tiveram uma dificuldade com esse disco, foi de 75, ele demorou um pouco a aparecer nas plataformas, esse do Roger e da Tete. Mas eu acho que a gente tem assim fuçadores de sites, de coisas antigas, sabe, de discos. Eu cito muito aqui o Alan Moraes, que é um DJ que toca só música brasileira e muita música cearense, né? Tem a DJ Renatinha também aqui, que toca muito assim, né, brasilidades e música cearense. Tínhamos os nossos 2 grandes pesquisadores, temos o nosso mestre Nireis, né? Tínhamos o nosso mestre Cristiano Câmara, que vinham desde os discos de cera, né? Eles tinham tudo ali, tudo mesmo, assim. Tem projeto apoiado pela Petrobras que digitalizou o arquivo do Nireis, então, assim, você vai lá, tem muita chance de que você encontre, né? Um ou outro disco você vai dizer assim, pô, esse realmente não está em canto nenhum. Nem em site, nem no YouTube, nem ninguém nunca subiu, nem está em plataforma, sabe? Se a gente olhar o maestro Osmar Milito, ele esteve aqui na casa de Vovó Dedé, também gravando um especial, é um pianista de mais de 80 anos, de bossa nova e de jazz lá do Rio. Ele tem muitos discos dele que só estão no YouTube, não estão nas plataformas, discos que ele lançou nos anos 70 com um sucesso comercial imenso.
que eram discos bem dançantes, assim, músicas variadas. E esses discos não estão nas plataformas ainda. Então, tem uma dificuldade, mas eu acho que é bem pontual. Eu acho que, assim, fuçando nesses sites e recorrendo a esses, digamos, discófilos, bibliófilos de discos, a gente acaba conseguindo chegar, sabe? Eu acho que é mais uma coisa, assim, de... Por exemplo, as pessoas que têm essa referência dos discos da Kátia sentem falta de dizer, pô, procurei e não tá no Spotify, né? E aí isso geralmente se volta contra o artista, né? Mas por que o seu disco não está no Spotify? Assim, como se o artista fosse assim, meio relapso com a obra dele, como se não tivesse assim uma produção, sabe? Boa. Não estão, porque eu não acho justo, que estejam. E quem quiser procura o disco nos sebos e em breve vai poder contar com esse site novo, sabe? Mas eu acho ótimo isso de você, tipo, querer mesmo encontrar esses trabalhos, sabe? Tem muita coisa. Eu acho que pesquisando com a ajuda desses sites de sebos e tal, desses DJs também, a gente acaba chegando lá. Dalton, a gente está encerrando aqui para terminar. Uma opinião como consumidor, enfim, é que eu acho que tem muita coisa boa aqui no mercado atual. Eu consumo muitas coisas de muitos artistas de diferentes âmbitos. Mas eu quero entender de você, Dalton Moura, como produtor musical. O que é que hoje, atualmente, a gente ouviu a Anitta, a gente ouviu a Marília Mendonça, que a gente perdeu há pouco tempo, mas artistas que estavam em foco nesse cenário fonográfico. Conta um pouco pra gente quem são esses artistas atuais que estão fazendo história e que com certeza vão ter um longo período aí de sucesso. Então, eu acho que eles estão fazendo história, e aí os historiadores têm uma frase, né, às vezes, que assim, a história costuma ser contada pelos vencedores, né? Assim, os vencedores numa sociedade como a nossa, eles costumam ser essa turma que se estruturou, que conseguiu chegar para esse mercado, para esse nível de visibilidade. Para mim, quem está fazendo história é o Marcos Dias, ao lançar esse disco, depois de ter tido um AVC que quase o levou... Consegui fazer um disco tão bonito quanto esse, assim, com tanta gente boa. Isaac Cândido, Edinho Vilas Boas, Pantico Rocha, Marina Cavalcante, Naira Costa, Tereza Raquel, sabe? O disco ser premiado como o melhor disco cearense de 2020. E a densidade, a beleza das composições do Marcos, sabe? Em parcerias com o Isaac, parcerias com o Pantico, com outros nomes que estão nesse disco, entende? O trabalho de grupos daqui como os Argonautas, que estão lançando um EP agora, como o Isaac, que a gente citou, como o Davi Duarte, que continua compondo em altíssimo nível, como a Kátia Freitas, que em tudo dando certo vai nesse ano lançar um EP novo e também um disco cheio, um EP com músicas feitas durante a pandemia e o disco com músicas que ela já vinha trabalhando de antes. Eu acho que muita gente na nossa cidade, sabe, a Luísa Nobel, e gente de gerações diferentes, o Thiago Araripe, que é lá de trás, está agora lançando, né, também um disco novo, Terra Maiá. Pessoas, assim, quando a gente, sabe, o maestro Luciano Franco, como está aqui, o próprio Edinho, um compositor de mão cheia, que já tem agora a Yaya Vilas Boas, filha dele. Sim. Também uma cantora maravilhosa, a turma do projeto Som da Serrinha, que a gente está lançando agora, que é a Yaya Vilas Boas, o Bruno Leican, que é também habituê aqui da casa, sim, né? Sim. E o Ale Ferreira, são todos, assim, artistas dessa novíssima cena. Tem um menino que é o Raulino, Luciano Raulino, que é um compositor também que vem se destacando aí nos festivais. Assim, puxa, tanta gente, é delicado citar nomes, assim, o Caio Castelo, que é um compositor e produtor musical de mão cheia mesmo, talentosíssimo, maravilhoso, né? A Lorena Nunes, que vem há um bom tempo também, assim, a gente chama de novo, mas é um novo que, tipo, tem 10 anos, sabe? Quando a gente olha assim. A Luísa Nobel, que é um pouco mais pra cá, né? O a Jeff, que teve também, ganhou o festival de Fortaleza com música da Shirley Cordeiro. A Shirley é outra compositora dessas, assim, que estão despontando agora. Então, eu acho que toda essa turma, entende? A gente precisa que esses trabalhos sejam ouvidos, sejam vistos, sabe? É impressionante, assim. Grupos como Marimbanda fazem um super trabalho mesmo de música instrumental, autoral. Luizinho Duarte, as composições do Luizinho, sabe? Tanta gente mesmo. O Tom Drummond, que é um cearense radicado em João Pessoa, porque também é músico de concerto, é cellista lá da Orquestra da Federal,
da Paraíba, né? Então, assim, por esse caminho acaba precisando sair do Ceará, mas é um compositor cearense que está muito presente. Paulinho Mosca participa do disco dele. Enfim, eu acho que temos inúmeros mesmo, inúmeros. Sim. Grandes compositores, gente fantástica, cantoras, instrumentistas mulheres, o que é ótimo, assim, muito mais mulheres assim em vários instrumentos, não só em teclado, em violão, mas também em contrabaixo, bateria, metais, né? Então temos muita coisa, assim. Eu acho que são muitos universos musicais dentro de um. O Paulo Araújo, que está lançando também disco novo, um compositor assim uma obra super densa, assim, naquela linha do Ginga, um pouco, sabe? Muita gente mesmo. É que eu acho que tudo que a gente precisa é apurar um pouquinho a vista, como diria o cearense, a nossa audição, para dizer, cara, vamos ver, vamos ouvir, vamos frequentar mais os shows, vamos circular mais, vamos ver a turma que está lançando disco, quem está fazendo show autoral, quem está buscando trabalhar esse autoral, mesmo nos shows na noite, sabe? Eu acho que a gente vai ter ótimas surpresas, assim. Tem muita gente para a gente escutar e muita coisa boa mesmo que a gente só tem a ganhar. É realmente pensarmos assim, em como cada um de nós pode ser um agente de divulgação dessa cena, sabe? Você vai apresentando, eu faço muito isso, eu levo os discos, eu converso com as pessoas, eu digo que vai ter show, eu chamo, digo, olha, presta atenção, já escutou fulano, já escutou Beltrano. Assim, você vai se tornando um agente de divulgação disso e fazendo com que pouco a pouco mais gente passe a conhecer e a desfrutar desses trabalhos. A gente tem uma história muito legal com todos esses artistas. A gente ouviu nomes aí como Edinho, que teve aqui esses dias, a gente conversou um pouco com ele. Ontem a gente recebeu a Aparecida Silvino, a gente está recebendo muitos artistas que a gente tem um contato diário, sabe? Sim. Ouvi aí do Marimbanda, Thiago Almeida, Davi Duarte, o tempo todo estão fazendo parte do nosso cotidiano. E é muito gostoso estar vendo esse processo, estar vendo essa evolução da música que está, enfim, ocorrendo há bastante tempo. E é assim que eu acho que eu gostaria de encerrar. Eu acho que falando mesmo e agradecendo um pouco pelo papo de hoje, pela trajetória, pelo entendimento de produção musical, de arte, enfim, arte cearense em principal. Então é isso, Dalton. Eu gostaria muito de agradecer por toda essa conversa e por a visita à casa de Vovó Dedé. E eu acho que é com esse clima e com todos esses nomes também e todas essas indicações de Dalton Moura que a gente vai encerrando mais um programa hoje. E é isso, são exatamente 4h24 da tarde, hoje dia 8 de março de 2022. E finalizando, parabenizando mais uma vez todas as mulheres que estão assistindo aqui ao Espia na Rádio, aqui exatamente da casa de Vovó Dedé. É isso, muito obrigado e até a próxima.